Olá, me chamo Thiago de Oliveira dos Anjos, sou aluno da licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro e junto com o meu orientador, André Regis, do Colégio de Aplicação, vamos apresentar o trabalho The Learning Pitch, a importância dos desafios e da mentalidade de crescimento nos processos de aprendizagem em matemática. Um ponto de partida e de reflexão do nosso trabalho é, quem de nós nunca enfrentou uma dificuldade assim que deu de frente com conteúdo de matemática ou de qualquer disciplina que não sabia desde o início? Então, a gente pode perceber que os erros, as dificuldades, são parte dos processos de aprendizagem que não são lineares, né? Nesse sentido, a gente buscou entender mais esses processos a partir da abordagem de mentalidades matemáticas, criada pela professora Joe Buller, da Universidade de Stanford, pautado na neurociência e na pedagogia. A gente tem também o Poço da Aprendizagem, uma alegoria criada por James Nottingham, que representa esses processos de aprendizagem em várias etapas, né? A partir da alegoria de um poço, onde a gente vai percorrendo esse poço durante nossos processos de aprendizagem. A gente tem aqui o buraco, que está presente em um livro da Joe Bowler, que mostra também a conexão entre os autores, e foi elaborado pelos estudantes, e mostra, né, como esse processo de aprendizagem, ele vai de um momento que não sabemos ainda o conteúdo, e vamos crescendo e passando por várias etapas até perceber o nosso crescimento. É importante destacar nessa imagem aprendizagem enquanto processo. E justamente por isso passa por algumas etapas. Etapas que elas não são limitantes em si, mas ajudam o indivíduo, a criança, a perceber o seu processo, o seu progresso também. A gente tem também, como mentalidade matemáticas é pautada na neurociência, evidências que demonstram, né, que erros são importantes no processo de aprendizagem e que existem dois tipos de mentalidade. Mentalidade fixa, onde entende-se que a inteligência fixa, e um conceito de cérebro matemático, onde existem pessoas com talento para aprender matemática, que erros são falta de habilidade e que desafios devem ser evitados. Enquanto existe também uma mentalidade de crescimento que ressignifica esses conceitos, onde a inteligência se desenvolve através do esforço, que todos podem aprender matemática, que erros são oportunidades de aprendizagem, e desafios são momentos de crescimento, e representam momentos de crescimento. Então é importante também destacar que mentalidade fixa e mentalidade de crescimento não estão relacionadas diretamente ao desempenho. Ou seja, não significa que uma criança, um indivíduo com mentalidade fixa tenha alto ou baixo desempenho. Os dois tipos de mentalidade podem estar presentes em crianças nos mais diferentes níveis de desempenho. E na imagem mostrada, a gente percebe o quanto o cérebro, de uma mentalidade fixa e de mentalidade de crescimento, possui conexões diante do erro. Então, para pensar também um novo papel do erro como parte desse processo e que ajuda na aprendizagem também. Então, pensamos duas formas de intervir, né, que professores podem intervir com seus alunos. A primeira é a partir de atividades piso baixo e teto alto, que são atividades piso baixo porque permitem estudantes com diferentes níveis de conhecimento participarem, e teto alto porque expandem as discussões para conteúdos de matemática mais profundos. Então, a primeira atividade é padrão de crescimento, que nos foi apresentado na primeira oficina de mentalidade matemáticas de 2024, onde é uma atividade piso baixo porque todos os estudantes podem perceber esses padrões, inclusive visualmente, mas podem expandir as conversas para níveis mais elevados, tratando de funções algébricas e vendo padrões para o caso 100, por exemplo. Também a atividade qual não pertence, onde é uma atividade que busca despertar nos estudantes o interesse por discussões de matemática e conversas numéricas, tentando enxergar padrões e relações entre as diferentes figuras. É importante observar nas atividades do tipo não pertence, não existe uma resposta correta, mas é importante a fundamentação que se constrói para justificar a sua resposta. Outra forma de intervenção é modificando as mensagens que passamos aos estudantes sobre a matemática e sobre os seus erros. Nesse sentido, temos frases de mentalidade fixa, como é preciso ser um gênio para ser bom em matemática. Em contrapartida, de mentalidade de crescimento, que todos podem aprender matemática nos mais altos níveis. Na mentalidade fixa, que a matemática é apenas memorizar regras e procedimentos. Mas também podemos pensar a matemática como uma disciplina aberta, criativa e cheia de conexões. Na mentalidade fixa, fazer cálculos rápidos é necessário. E na mentalidade de crescimento, pensar matemática profundamente demanda tempo. Em relação aos erros, na mentalidade fixa, é comum ver que os erros devem ser evitados porque valoriza-se o desempenho. Já na mentalidade de crescimento, a concepção de que não existe aprendizado sem erro. Obrigado, esperamos que tenham gostado da apresentação. Agradecemos e aqui estão nossas referências.